Abra sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo de número 30. Enquanto vocês folheiam, o nosso departamento de evangelismo, a Igreja Batista Ebenezer, está aí com o nosso Natal solidário, que acontece todos os anos, em uma das regiões mais carentes da região do DF. Dessa vez vai ser lá em Boa Vista, município de Goiás, aqui próximo de Brasília, próximo do Gama, Novo Gama, onde estamos realizando o nosso Natal solidário. Quem puder ajudar, procure aí o irmão Marcos Figueira, ele está por aí, está ali. Marcos Figueira, Departamento de Evangelismo da Igreja. Ajude um pouco. Uma bênção de Deus. E o nosso bazar também, que vai estar aqui em Taguatinga, no mês de dezembro. Bazar, que a gente chama, esse aqui é o Bazar Boutique, tá? Um negócio mais... Traga os produtos bons para presentear as pessoas agora no Natal também. Aquele que você tem de qualidade, aquele que você tem melhor em casa, traga para o bazar. Vai ser bênção para muitas pessoas. Quem sabe aquela roupa de final de ano para a pessoa ir para a igreja? Traga. O culto da virada, mas quem sabe aquele vestido que você tem, o melhor vestido lá, você vai colocar no bazar. O melhor paletó, terno, gravatas. Gravata é acessório, né? Tá? Então, a melhor roupa, o melhor sapato, traz. Vai ser bênção para as pessoas. Se não for o melhor, não traz não, tá? Foi pedido das próprias pessoas, tá? Que às vezes traz coisa que vai dar trabalho para a gente jogar fora, e dá um pouco de trabalho. Então, só o que for de melhor é para aquelas pessoas que não podem. E elas precisam dessa roupa para entrar na igreja, culto da virada, vir à igreja, ir para uma festa, ir para um aniversário, ir para um casamento, tudo isso aí. Amém? Pode trazer a partir de amanhã. O bazar vai acontecer dia 14 de dezembro. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo 24, versículo de número 30, dois versículos, 30 e 31. A igreja pode ler o primeiro versículo? Vamos lá juntos, todo mundo junto, vamos lá. Versículo 31. Amém. Eu vou ler agora. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Irmãos, hoje é ceia, como todos nós sabemos. Estes versículos falam da pessoa de Jesus. Se nós fôssemos ler os versículos anteriores, principalmente a partir do versículo 13 em diante, nós vamos saber da história de dois homens que estavam a caminho de uma aldeia, de um povoado chamado Emaús. Distante de Jerusalém, em torno de 10, 12 quilômetros. Uma distância como daqui, talvez, no Guará. Não era tão longe. É uma caminhada boa também, né? Quem já caminhou 10 quilômetros ou caminha por aí, sabe que é uma caminhadinha puxada para quem faz exercício, para quem faz
Cooper. É um exercício bom. E caminhar 12 quilômetros é uma distância com muito sol, sem asfalto, muitas pedras. Não era muito boa a estrada. E eles estavam nessa caminhada, voltando de Jerusalém para Emaús. Jerusalém tinha acabado de acontecer um dos maiores acontecimentos da face da terra, onde Jesus for o quê? For o quê? Crucificado. Foi morto. Mataram as esperanças. Mataram as esperanças de muitas pessoas que acreditavam em Jesus, naquele homem que apareceu pregando, que apareceu curando, libertando, trazendo uma nova mensagem, a mensagem de boas novas, e fazendo muitas promessas e sinais que aconteciam na sua vida, prodígios, maravilhas, e as pessoas depositaram muita confiança naquele homem, naquela pessoa que se chama Jesus. E eles estavam voltando, porque naquele dia, este homem tinha acabado de morrer. Parece que estavam voltando decepcionados para suas casas. A expectativa deles era muito grande sobre ele. E, de repente, aquela esperança desaparece. Morre numa cruz. Vexame para aqueles que morriam na cruz. E eles voltando para a sua cidade, para a sua aldeia. E eles falavam dos acontecimentos, daquele dia triste, um dia terrível para eles, porque as esperanças deles estavam desaparecendo. Mas, de repente, aparece alguém, e aqueles dois conversando, voltando para suas casas, voltando para Emaús, caminhando, e contando tudo o que tinha acontecido naquele dia. De repente, chega alguém bem próximo deles e entra também na conversa bem de leve, começa a ouvir e faz algumas perguntas para aqueles dois cidadãos. E pergunta: o que aconteceu? O que vocês estão falando? Essa pessoa deu como se não soubesse de nada. E eles respondem: só você que não sabe do que aconteceu, do que está acontecendo? Agora mesmo aconteceu lá em Jerusalém. Mas o quê? E eles continuaram falando. Olha, não é possível que você não está sabendo. Todo mundo está sabendo. A notícia chegou a todas as pessoas, só um que não sabia. E era justamente sobre esse um que não sabia, que estava ali no meio dele, era o próprio Jesus Cristo, que estava fazendo parte agora daquela conversa dos dois. Entrou naquele ambiente, começou a falar e fazer perguntas, e eles foram respondendo, e Jesus foi falando. Jesus foi citando algumas partes da Bíblia. Jesus foi falando sobre Moisés, foi falando sobre os profetas. Jesus foi falando sobre homens da Bíblia, sobre Zacarias, falou sobre Davi, falou sobre Jeremias, falou sobre Isaías. Jesus foi trazendo a memória daqueles dois homens que estavam sem esperança, voltando para suas casas, desanimados. Jesus foi lembrando a palavra e foi trazendo aquela palavra aos corações daqueles homens. E lembrando a eles sobre essas pessoas que tinham falado a respeito daquela pessoa que eles tinham perdido a esperança porque havia morrido naquele dia. Foi a morte dele. Mas Jesus, o próprio, estava falando dessas pessoas, dos profetas, que se referia àquele que havia morrido, que se referia àquele que tinha acontecido naquele dia tão de tragédia para eles. Estava falando a respeito dele mesmo. Olha, vocês não se lembram, vocês não estão sabendo do que está escrito, do que Moisés falou, do que os outros falaram, os profetas falaram a respeito dessa pessoa. Vocês não se lembram? E eles foram escutando o próprio falar, mas não reconheciam quem estava falando. É como se os olhos deles estivessem cegos, sem saber quem era aquela pessoa que estava falando. Não sabia o que estava falando. E eles continuaram caminhando, e Jesus falando. A partir dali até
próximo à casa deles, chegando na cidade, Jesus tomou conta do diálogo e começou a falar para aqueles homens a palavra, o caminho quase que todo. O caminho todo Jesus falando da Bíblia. O caminho todo Jesus falando do Velho Testamento. Jesus citando passagens bíblicas. Jesus falando tudo sobre a palavra. E o coração daqueles homens foi sendo queimados, incendiados, com aquelas palavras que saíam da boca daquele homem que eles não sabiam quem é, porque eles não entendiam quem era aquele homem que falava tão bem, que se expressava tão bem, e que aquelas palavras traziam assim, um ânimo, um renovo, uma força, uma coragem para aquelas pessoas, até chegar próximo das suas casas. Na caminhada, próximo, Jesus chega e faz de conta que ia passar do caminho para ir a um lugar mais longe, e já era na casa deles, próximo da cidade, da aldeia de Emaús, e ele faz de conta que vai, só para ver, para sentir o que eles estavam querendo mesmo, que até o momento não havia sido reconhecido, e de repente Jesus dá essa passagem a largo, mais uns passos mais avançados, e ele diz, não, para onde você vai? Fica conosco, pois já se faz tarde, o dia já está declinando, a noite já chega, fica por aqui, fica conosco, vamos até a nossa casa, e assim foi. Jesus foi até a casa deles. E aí é quando chega esse versículo, que aconteceu que estando com eles à mesa, chegaram na casa, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu àqueles 2 homens que estavam a caminho. Chegando a casa, aconteceu isso. Eles recebem o pão, Deus abençoou o pão, a importância desse momento da ceia. No momento, diz a Bíblia, que tomando o pão, abençoou, partiu e deu. E o que acontece depois de partir o pão? O que aconteceu depois de partir o pão? O que aconteceu depois de abençoar o pão? O que aconteceu depois de dar o pão? Diz a Bíblia o quê? Abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se-lhes o entendimento. Abriu o coração das pessoas. Aqueles que não estavam entendendo nada, que não entendiam nada, andaram com Jesus há muito tempo. Jesus sempre comia com eles. Jesus bebia com eles, comia do pão, participava de momentos como este, mas foram incapazes de reconhecer quem era Jesus no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento da solidão. Se perde e não conhece mais Jesus. Os seus olhos não reconheciam. Andando com ele, mesmo caminhando. Quantos anos andaram juntos? Quantos anos comeram juntos? Mas não reconheceram. Mas depois que Jesus parte o pão, ora e entrega o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Irmãos, somente a comunhão da igreja, somente a comunhão com os outros, somente comunhão com os discípulos é capaz de nós entendermos mais sobre Jesus, sobre quem é o nosso Jesus. Quantos de nós, às vezes, podemos comer do pão, beber do cálice e não entendemos nada sobre Jesus? Vira até uma rotina de comer o pão, beber do cálice uma vez por mês ou uma vez por semana, não tem prazo para se fazer ceia, e às vezes entra naquela rotina de comer e beber sem entender quem é Jesus, sem entender quem é que fala conosco, sem saber o que os profetas falaram. A Bíblia fala sobre os profetas que falaram, Zacarias também falou, Oséias falou, olha quanta gente fala. Hoje não é diferente, não é diferente. A Bíblia é a mesma, a palavra não mudou, e todos os dias nós temos pregações, ouvimos mensagem de Deus, e a gente não entende, quando chega a hora do problema, a hora da dor, a gente não percebe que Jesus está ali no meio. E Jesus está andando conosco todos os dias.
Ele está presente na nossa caminhada diária. Ele não se ausenta. Ele não está distante. E os discípulos, esses dois aqui, estavam a caminho das suas casas voltando, e eles disseram, olha, quando este falava, parece que ardia o nosso coração. A Bíblia tem essa capacidade, a Bíblia tem essa eficácia. A palavra tem esse poder tão grande, de quando ela é pregada, de quando ela é falada, de quando ela é ministrada, ela alcança o nosso interior de uma forma tão forte, tão especial, que a gente diz, olha, só Deus para fazer isso. E eles não entendiam que era o próprio Jesus que estava caminhando com eles e orientando eles, trazendo palavras para eles. E ele disse, olha, agora que entendemos. A ficha caiu, o meu coração pegava fogo, a minha alma ardia de alegria quando ele falava. É tão bom quando nós lemos a Bíblia e ela começa a entrar no nosso coração. Nós começamos a meditar na palavra e Deus começa a falar, começa a fluir, usando a própria palavra de Deus através dos profetas que Deus deixou. Quantos profetas já profetizaram para nós aqui? E a profecia continua a mesma, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, sempre, ela não muda, ela não passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra, a profecia de Deus é a mesma. E às vezes nós esquecemos essa palavra profética, nós esquecemos essa palavra. Então, o texto continua e diz a Bíblia que eles entenderam, compreenderam e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Irmãos, se nós não abrimos a Bíblia, se nós não abrimos as Escrituras, quando eles falavam, porventura, quando ele nos falava, quando ele nos abria as Escrituras, não é porque Jesus estava com a Bíblia na mão, ele não estava com os pergaminhos nas suas mãos, mas ele tinha a palavra dentro dele para transmitir para as pessoas. Ele era a própria palavra, ele é a própria Bíblia ambulante que saía falando. E ele disseram, não era quando ele explanava a Bíblia, quando ele falava da Bíblia para nós, o nosso coração ardia, a fé nossa aumentou. Então nós precisamos ler essa palavra. Se nós não lermos a Bíblia, se não falarmos dela, não vai funcionar. Nós temos que trazer essa palavra para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Hoje precisamos mais do que nunca desta palavra, desta profecia. Eu não estou falando daquela palavra dos dons de profecia, eu estou falando da palavra fiel, da Bíblia sagrada, da Bíblia que é a profecia verdadeira. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 13, Paulo diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vi aquilo que é perfeito, aí não tem mais aquela que é coisa de Deus e não é de Deus. Tudo vai ser de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está no nosso coração. E essa palavra tem que trazer avivamento, tem que trazer avivamento. Diz a Bíblia nos versículos seguintes, e eles disseram para um para o outro, ardia o coração, e na mesma hora, não demorou, esses dois homens que estavam voltando para suas casas, desanimados, perderam a esperança, Jesus morreu. É como se aquele candidato que você torce, eu torcia pelo candidato, perdeu. Tem gente que morre, tem muito que se desespera, parece que o mundo acabou para essas pessoas. Aqui não se trata de um candidato que perdeu. Aqui eles estavam pensando na esperança única que era Jesus para eles. Aquele homem que fazia sinais, prodígios, maravilhas e coisas aconteciam. E eles parece que de agora mataram o nosso Senhor, mataram o nosso Mestre, acabou, vamos viver de quê agora? E diz a Bíblia, e na mesma hora, versículo seguinte, no 33, e na mesma hora, qual foi o tempo? Quanto tempo levou? Na mesma hora, ou seja, após a pregação, após a palavra de Jesus, após o ensinamento de Jesus, naquele mesmo momento, para aqueles homens, dentro da própria casa deles, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Para onde eles voltaram? Para onde voltaram? Jerusalém. É o lugar do crente. É o lugar da igreja. Voltaram na mesma hora. Olha, gente, eu estava pensando lendo esse versículo. Esses dois homens já estavam cansados. Já tinham andado 12 quilômetros. No sol. Causticante. Depois volta mais 12.
já vai para 24 quilômetros. De repente, eles ouvem a palavra e vê o mestre no partir do pão, dando pão para eles. E, na mesma hora, eles voltam para onde? Para Jerusalém. Mais 12 quilômetros. Quantas pessoas que se cansam porque, às vezes, foram na igreja uma semana, um dia só. Já estão cansadas porque vieram à igreja. Esses homens, quando ouviram a palavra, receberam o alimento, receberam o avivamento nas suas almas, receberam avivamento nos seus corações, eles não desanimaram, eles se encorajaram, se revestiram de poder de Deus e voltam para Jerusalém. Voltam para Jerusalém e acharam congregados os 11 lá em Jerusalém e os que estavam com eles. Estavam todos em Jerusalém. A promessa, nesse mesmo capítulo 24 de Lucas, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém na cidade de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até o quê? Que do alto sejais revestidos. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Nós nunca devemos sair de Jerusalém. Jerusalém é a casa do Senhor. Jerusalém é onde o povo de Deus se reúne. É na Jerusalém. É em Jerusalém. Não é outro lugar que nós devemos estar. Eles estavam em Emaús, voltaram para Jerusalém. Tem muitas pessoas que saem da presença de Deus, saem de Jerusalém para ir para outros lugares. Não, nosso lugar é em Jerusalém, porque a promessa foi feita para Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. É na igreja, na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é em Jerusalém que nós recebemos poder. É em Jerusalém que nós recebemos os dons do Espírito Santo. É em Jerusalém que nós recebemos visão. Nós vamos entender quem é Jesus, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Mestre. É em Jerusalém que nós vamos compreender as coisas. A promessa acontece para aquelas pessoas que estão em Jerusalém. Fala para o seu vizinho, não saia de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, a promessa é para Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. É em Jerusalém, irmãos. Aqui é o nosso lugar. É na casa do Senhor, é na presença de Deus que nós vamos entender os mistérios, que nós vamos entender as revelações do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E no livro de Atos, capítulo 1, também fala, se alguém puder colocar para nós, essa promessa é para o povo de Deus. Quantas das vezes saímos desanimados de um lugar para outro, tem pessoas que não têm firmeza, e nós estamos ainda na espera da promessa da Nova Jerusalém. A igreja tem promessa de habitarmos na Nova Jerusalém. Nós somos salvos. O que diz no livro de Atos? Parece que está escrito aí. Atos, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 4. Atos 1. Fiz o primeiro trato. Ó Teófilo. Teófilo significa o quê? Amigo de Deus. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter o quê? Padecido, se apresentou vivo. Nosso Deus está o quê? Vivo. Ele não se apresentou morto. Com muitas provas infalíveis. Tinha provas infalíveis, incontestáveis, sendo visto por eles, por espaço de quantos dias? 40 dias.
Depois da morte dele, as pessoas comiam com ele, andavam com ele ainda depois de 40 dias, andando juntos, ainda ensinando, ainda lembrando os apóstolos, aqueles discípulos que andavam com Jesus há quanto tempo andando com ele? Nas pescarias, à beira do lago de Genezaré, andava com Jesus e parece que havia esquecido tudo. Nós, cristãos, parece que temos uma memória muito curta e esquecemos de tudo rápido. Aqueles homens foram doutrinados, ensinados todos os dias por Jesus. Jesus, após a morte, ele vem, mostra quem ele é. Alguns ainda tinham dúvida sobre ele. Jesus, então toca aqui, faz isso. Não é fácil não, você tem que provar para crente que você é crente. Provar para crente que você é salvo. Provar para crente que você é fiel. E Jesus disse, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha, Jesus pregando de novo para o mesmo povo. Jesus, vamos dizer assim, Jesus pregou em vida, porque Jesus não morreu. Ele passou da morte, pela morte. Mas Jesus pregou enquanto estava como homem vivo aqui, sem seu corpo glorificado, pregou para eles e a mensagem parece que não funcionou. Na hora ele vem mais 40 dias, já depois da sua ressurreição, e disse, e estando com eles, eu estou no mesmo versículo? Já pulou, né? Eu estava comentando aquele, concernente ao reino de Deus. Então Jesus pregou mais 40 dias concernente o quê? Ao reino de Deus, falando sobre ele novamente. Versículo seguinte, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de onde? Olha aí, Jerusalém de novo, não se ausente do lugar da promessa. Quantos têm promessa de Deus nesse lugar? E por que você fica inquieto? Não sei o que, ouvi não sei quem, eu não vi que. Não ouça pessoas, ouça a voz do Espírito Santo de Deus falar. Ouça o que o Espírito diz. Isso aqui é Espírito, é palavra. Está escrito no livro de Apocalipse, as minhas palavras são Espírito. Não é coisa de homem, não é coisa de carne. Então, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele, de mim ouviste. Então aguarde a promessa de Deus, no lugar que é certo, não se ausente de Jerusalém. Versículo seguinte diz o quê? Estamos chegando quase 4. Porque, na verdade, João batizou... agora é o 5, né? Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito depois daqueles dias. A promessa continua de pé. A promessa continua para nós. A promessa continua para Batista Ebenezer. A promessa continua para o pastor Jeová. A promessa continua para você, minha irmã. Não muito depois daqueles dias, então a promessa continua, vou ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos do poder de Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Promessa de Deus, ele prometeu e cumpriu. Essa promessa se cumpre, essa promessa se cumpriu e vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Então, não se preocupe, será o que vai acontecer, não sei o quê. Não vai acontecer nada de mal. Deus já tem promessa para a tua vida há muito tempo, há muitos anos. Portanto, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Jerusalém fez aquele avanço de passo de propósito para ver como eles iam reagir. Se Jesus ia para frente, embora, mas eles captaram a mensagem. Não, Jesus, fica aqui conosco. Fica conosco. Fica, porque já é tarde. Irmãos, convide Jesus. Convide Jesus para voltar para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Hoje é noite de reconciliação, se reconcilie com Ele. Jesus, fica comigo. Olha, Senhor, eu deixei o Senhor se afastar de mim. Eu permiti que o Senhor caminhasse mais, eu não caminhei mais. O Senhor não para, Ele continua nessa caminhada. E Ele está querendo receber um convite para entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nessa noite. Não é à toa que quando a gente cantava aqueles hinos de antigamente, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar.
faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. À noite, se os irmãos colocarem a antena, entendeu? Então é bênção de Deus, irmãos. Então, faça esse convite. Fica, Senhor, comigo. Jesus, está difícil, Senhor, caminhar, mas fica comigo. Eu não vou deixar o Senhor passar embora, não. Eu vou convidar o Senhor para ficar comigo. Talvez você vai dizer, olha, não tem lugar para ele, não tem espaço, lá na minha casa não tem isso, a minha esposa não concorda de eu me tornar um crente, eu não posso, misericórdia, eu até gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu gostaria tanto de convidá-lo, mas eu acho que eu vou deixar ele passar. Passa, Jesus, vai embora. Não deixe ele passar. Convide ele hoje, tá? Convida Jesus. Jesus não passa da minha casa, não. Olha, Jesus, o meu endereço é esse aqui, tá? Jesus, às vezes, faz um teste com a gente, eu quero saber se ele vai me convidar para entrar na casa. E ele diz, não, fica aqui, Jesus, já está tarde demais. Aqui tem tudo preparado para ti, Jesus. Aqui tem meu coração, aqui tem minha vida, Jesus. Está só aguardando, Jesus, esse aconchego. Eu preciso ter, Jesus, na minha casa, na minha vida. Depois você vai para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, nunca mais você vai sair de Jerusalém. Nunca mais. Jerusalém é o meu lugar. Jerusalém é a nossa casa. Ficai em Jerusalém. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Nós nunca vamos sair de Jerusalém. Nós vamos sair para pregar a palavra. Nós vamos sair até para Samaria. Nós vamos sair até para os confins da terra, mas o nosso lugar, a nossa base é Jerusalém. Fique de pé em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique em Jerusalém.